Bom, silêncio. Por enquanto tá tranquilo, tipo, dá pra entender bem o conteúdo e tal. Então, tá. Beleza. Então, beleza. Então, vamos falar agora um pouquinho, né, da nossa unidade 2. Sobretudo, né, essa aula ela engloba a seção 2.1 e 2.2. Hoje a gente não vai finalizar tudo, porque é denso o assunto. Então, eu quero trabalhar a parte teórica com vocês hoje. E na semana que vem a gente vai trabalhar a parte matemática. Agora vai ficar um pouquinho mais prático, exercícios matemáticos, que eu sei que vocês têm mais, gostam mais, né? Então, o que, que nós vamos falar, né, nessa unidade 2? A gente vai entender um pouquinho sobre falhas, né? O foco é entender as teorias de falha. Teorias de falha estática, né? E teorias de falha dinâmica, né? Na verdade, a gente vai entender um pouquinho sobre comportamentos por fadiga. E a gente vai trabalhar falhas estáticas para materiais frágeis e dúcteis, entender um pouquinho do fator de concentração de tensões, e hoje eu vou falar, sobretudo, de tensões principais. Aí a gente entra nesses tópicos ao longo da semana que vem e na próxima. Bom, para a gente entrar no assunto de conceito, né, de tensões principais, a gente precisa entender no que a tensão, vocês já sabem, né, que é um estado e pode ser medido por força aplicada pela área. Se nós tivermos uma peça, um componente de uma máquina, né, e ele estiver sujeito a uma força aplicada, essa força, né, vai gerar uma tensão interna e essa tensão ela é distribuída, a gente diz, né, através de uma função continuamente variável, tá? Então não é uniforme, a tensão ela distribui de uma forma continuamente variável dentro da porção que a gente diz que é uma porção contínua do material. O material ele é contínuo, a força é aplicada, né, e gera uma tensão e essa tensão ela varia, né, dentro desse contínuo, que é esse material. Então a gente pega, né, por exemplo, elementos infinitesimais do material para a gente experimentar diferentes tensões e entender como essas tensões se comportam. E isso a gente parte aqui, né, para essa análise. Tá? Nós temos um elemento infinitesimal. O que é um elemento infinitesimal? Né? Nós temos aqui, por exemplo, uma peça extremamente grande. Eu pego este ponto e trago aqui para mim analisar. Tá? Como a tensão, por exemplo, eu estou aplicando uma força aqui, né, de tração. Como a tensão ela varia, né, continuamente dentro do nosso da nossa peça, né, a gente pega um elemento infinitesimal e estuda isso. Né? Então, é isso que a gente está analisando aqui. Então, mais basicamente, nós temos os vetores, né? Vetores J, que está alinhado ao eixo Y, o vetor K ao eixo Z e o Izinho ao eixo X. Eu não vou entrar muito nessa questão de vetorial e tudo, mas eu quero que vocês entendam que os objetos em si, né, as matérias, né, quando submetida a um carregamento de tensão, vai estar sujeita a uma situação que a gente chama triaxial, né, de tensões, ou seja, nós temos tensões que estão distribuídas aí em todos os eixos, x, y e z, né? Então nós temos tensões normais, né, que saem, que estão, né, perpendiculares à face, né, desse nosso objeto infinitesimal, que tendem a puxar ou a empurrar, depende se é compressão ou tração, e nós temos tensões de cisalhamento que atuam, né, paralelamente à face do nosso elemento infinitesimal. Então a gente tem pares binários, né, sobre faces aí opostas. Na verdade, né, as tensões de cisalhamento elas tendem a gerar uma distorção no corpo, né? Então, imagina que você pega uma fatia de pão e tende a deslizar uma face do pão sobre a outra, né? E essa distorção ela é causada pelas tensões de cisalhamento. As tensões normais elas tendem a fazer o quê, né? Com essa caixinha ou esse cubo, reduzir o seu volume ou aumentar, enquanto as tensões de cisalhamento tendem a distorcer. Bom, se a gente for representar os componentes de
normal e cisalhante que atuam dentro de um elemento do corpo, né, a gente vai ter que recorrer ao que a gente chama de tensor, tá? Tensor de tensão. O tensor, ele é uma matriz, né? Ele é uma representação matricial, onde você consegue, né, colocar todas as tensões que atuam em um elemento, tá? A gente diz que a tensão é um tensor de segunda ordem. Como assim, né? A ordem é representada por 3, né? No caso é tridimensional. Então, de segunda ordem é 3 elevado a 2, que vai dar 9. O que, que significa esses 9, né? Que eu posso representar as tensões que atuam dentro de um volume, do cubo, por exemplo, com 9 tensões. Então, esse cubozinho aqui, ó, que eu peguei da peça, né, para eu representar o seu estado de tensão completo, né, eu represento ele através de um tensor de tensão de segunda ordem, através de 9 componentes de tensão, né? Nós temos essas componentes normais aqui e essas outras componentes aqui, que são componentes de cisalhamento. Os prefixos, os subscritos aqui representam, né? O primeiro é a direção e o segundo, né, é a direção de ação, né? Então tá ao plano, né? Plano correspondente Z sob a direção X, tá? Aqui, por exemplo, as tensões normais, né? Tá agindo no plano X sob a direção X. Então é isso aqui, ó. Este é o plano X, né? Plano X na direção X. Aqui, no caso, essa tensão está no plano Z, né? Na direção Z. É só uma notação, não se preocupem com isso, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que se for representar, né, o estado de tensão que age na sua peça, né, a gente vai pegar, por exemplo, um pequeno ponto infinitesimal, tão pequeno quanto se queira, e aquele ponto ali ele está submetido a um estado triaxial de tensões, onde você vai ter 9 componentes de tensões. Aqui é um caso, né, onde eu trouxe a representação mais detalhada, mas a gente vai ter alguns casos especiais que a gente pode tratar como estado bidimensionais, ou seja, estado plano. O que é o estado plano de tensões, né? Onde a gente só tem 2 planos, X e Y, né? E a gente não tem aquele outro plano. E aí, né, a gente cai para uma situação aqui de um tensor de tensões, né? Onde a gente consegue representá-lo por uma matriz aqui, né? Bem menor. Onde eu aplico isso, né? A gente vai ver que isso é comum em situações onde a espessura do nosso objeto, vou avançar aqui só para a gente ver aqui, né? Então, o estado plano de tensões é quando nós temos, por exemplo, chapas finas, né? Estamos tratando com peças onde a sua dimensão, a sua espessura é muito pequena, né? Cascas, né? Então, a gente consegue desconsiderar o efeito do volume, né? Então, só as tensões agindo no plano. Então, aqui nós temos, por exemplo, essa haste aqui, esse componente, onde aqui é os pontos de aplicação de força nas suas extremidades, né? Então, se a gente nos afastarmos dessas extremidades e olharmos apenas essa região aqui, ó, a gente vai ter uma distribuição de tensões no plano. Então, quer dizer que através da espessura, então, através dessa espessura, as tensões não variam, né? São zero. E no plano são constantes, né? E aqui nós temos um gradiente de tensão, que a gente vai ver um pouquinho melhor isso quando falar um pouquinho de tensão de volumícias. Mas chapas finas, cascas, pode ser compreendida como um estado plano de tensões. Bom, a mesma coisa acontece com as deformações, né? Então, a gente tem um estado triaxial de deformação. O objeto ele se deforma nos três planos, né? Tanto em X, Y e Z. E a gente consegue também aplicar, né, essa simplificação para algumas situações onde vai acontecer deformações no plano.
a gente vai ter uma situação que as tensões de cisalhamento, elas são simétricas, eu acabei não comentando, mas por exemplo, né, no plano, a gente vai ter, por exemplo, a tensão de cisalhamento tal XY, e aqui nós temos a outra aqui, né, tal XY, que são pares, né? Então, a tensão ela age assim, né, uma para baixo, outra para cima. Aqui nós temos, por exemplo, a tal YX e oposta a ela a tal YX. Então, o que a gente observa? Tal XY é igual a tal YX. E YZ é igual a ZY. Então, são simétricas, tá? Então, são equivalentes. Então, isso a gente consegue, né, eliminar essas componentes aí na hora dos cálculos, porque elas são simétricas, são equivalentes. Obviamente, só muda, né, a direção. São simetricamente opostas, né? Então, a gente tira dos cálculos. Quando nós formos fazer alguns exercícios, vocês vão entender melhor essa questão dessa simetria do tensor de tensões. Tá? Então, a gente acaba tirando aqui da matriz, né, esses vetores de tensão que são simétricos. O mesmo acontece aqui no caso das deformações. Enfim, o que eu quero chegar é isso aqui, esse ponto, né? Tensões principais. O que nós fazemos na prática, né? A gente escolhe analisar as tensões do material, né? Sob um eixo de referência, né? Conveniente para nós. O que eu quero dizer, né? Então, aqui nós temos esse objeto, né, que nós estamos analisando ele nessa posição aqui, né, nessa posição. E aqui são as tensões que a gente diz tensões aplicadas. Tensões normais, né, que são perpendiculares à face, e tensões cisalhantes, que são paralelas aqui, tá? Só que o que acontece, né? Vai existir um determinado como que eu posso dizer, determinado plano, né? Então aqui, ó, aqui a gente está considerando 0 graus, né? Só que vai existir planos nos quais, né, por mais que as tensões aplicadas estão orientadas aqui em θ igual a 0, vai ser planos que a gente vai ter tensões principais, tá? Que são maiores, muitas vezes, ou seja, que são as tensões maiores que, se a gente for analisar considerando esse eixo de referência, ou seja, vai haver um plano segundo a qual as tensões normais aplicadas elas terão suas magnitudes, como que eu posso dizer, maiores, né? Então, vou fazer um desenho aqui do ensaio de tração, por exemplo. Estou aplicando uma carga aqui, né? Aí eu pego um pedacinho aqui desse objeto, trago para e aqui tá as orientações, né, conforme eu escolhi, mas vai existir, né, uma orientação em que o carregamento, né, vai gerar tensões principais, que são as tensões que levam à falha do componente, se a gente não for não considerar a sua importância, né, e que não está alinhada com as tensões aplicadas. Tá? Então, existem tensões principais que estão sob planos, que a gente chama de planos principais. Aqui nós temos, por exemplo, o plano principal 1, tá? Que tem essa variação angular em relação ao plano das tensões aplicadas, e as tensões normais, né, tem uma diferença também em relação às tensões de cisalhamentos principais. O que eu quero dizer? Aqui nós temos tensões de cisalhamento aplicada, né? E aqui nós temos as tensões de cisalhamento principais, que são as maiores, né? E a gente observa que ela também tem uma variação angular em relação ao plano de aplicação, que é em torno de 45 graus. Tá? Então, se eu pegar esse objeto aqui e observar, geralmente a fratura, né, ela acontece, né, a 45 graus em relação às tensões aplicadas. Então, é muito comum
a gente encontrar corpo de prova que tem esse tipo de falha, né? Ou seja, as tensões de cisalhamento principais, ela atua, né, a 45 graus de diferença com relação aí a essas tensões normais principais. Tem uma variação angular aí. Tá? Então, é nestes planos aqui que a gente precisa se concentrar e saber quais são as magnitudes dessas tensões principais de cisalhamento e normais. Tá? Então, a gente vai aplicar algumas teorias que vai nos permitir calcular essas tensões principais. Ó, interessante. Ó. Aonde nós teremos, né, as nossas tensões principais máximas, as nossas tensões de cisalhamento, tensões normais máximas acontecerão, né, onde nós teremos as nossas tensões de cisalhamento principais nulas, tá? Então, onde nós tivermos as nossas tensões normais máximas, as nossas tensões de cisalhamento são nulas. Isso é importante. E o oposto também é válido, tá? E nós estamos nos importando aqui do ponto de vista da engenharia, né, preocupados, né, na hora de projetar os nossos componentes de máquinas, né, considerando encontrar as maiores tensões. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é para a gente saber onde ocorre, né, qual que é o valor dessas tensões principais, né? Qual dentre elas, né? O material ele vai ter 3 tensões principais, sigma 1, sigma 2 e sigma 3, tá? Quando a gente analisa uma situação bidimensional, a gente vai ter apenas 2 tensões principais. Uma delas vai ser nula. Mas o nosso foco é encontrar qual dessas é a maior e ela sempre fique, né, abaixo da nossa tensão, abaixo da nossa resistência ao escoamento do material. E a gente precisa saber como calcular. Nós estamos trabalhando com materiais que a gente diz isotrópicos. Tá? Então, o que seria materiais isotrópicos? Quer dizer que as propriedades são uniformes em todas as direções. Então, a gente não está muito preocupado com aquelas direções aqui, ó, que a gente está vendo. A gente só quer saber o valor, né? Então, a gente não quer saber em qual direção ela está aparecendo, mas o que nos importa é a sua magnitude, porque nós vamos trabalhar com metais. Então, os metais, macroscopicamente, eles são considerados isotrópicos. Claro que quando vamos mexer com compósitos, né, aí a gente precisa entender as direções em que ele vai ser mais resistente ou não. Mas, enfim, como que eu calculo, né, essas tensões principais máximas, né? Aí a gente precisa recorrer ao ciclo de Moore, tá? Então, é isso que eu vou trabalhar com vocês na aula que vem. Então, o ciclo de Moore, ele era muito utilizado antigamente, né, antes da computação, usando os métodos numéricos, né, malhas, para fazer análise de elementos finitos. Ele é um método onde a gente usa graficamente, né, uma representação, onde nós conseguimos ler qual que é as tensões principais. Então, para um exemplo aqui, eu não vou entrar no ciclo de Moore hoje, mas eu vou mostrar o caso das tensões aplicadas, né, versus as tensões principais em um material que está sob ensaio de tração. Então, aqui nós temos uma representação que a gente chama do círculo de Moore. Então, o que nós observamos no círculo de Moore? Nesse eixo aqui, no eixo Y, a gente vai escrever, né, ou plotar as tensões de si. No eixo X, as tensões normais. Tá? Quando nós olhamos aqui,
esse corpo de prova, quando ele está sujeito a um carregamento de tração, a gente só observa que as tensões aplicadas, né? As tensões aplicadas, elas são normais apenas, né? São normais. A gente só observa que nós estamos aplicando um carregamento, uma carga de tração, né? Uma tensão normal, mas, né? A gente sabe que, como eu falei no início, as tensões elas variam, né? Uniformemente dentro do contínuo do material. E nós vamos observar que quando nós calculamos as tensões principais, sigma 1, sigma 2, sigma 3, assim como as tensões de cisalhamento, né, a gente vai chegar nesse tipo de gráfico aqui. O que nós observamos? Né? Que as tensões principais, sigma 1 e sigma 2, são nulas, ó, aqui é o ponto zero, mas vai haver um valor de tensão normal principal 1, que ela tem este valor, né? Porém, o material também tem componentes de tensão de cisalhamento. Então, por mais que as tensões aplicadas são normais, a gente vai observar que o material também tem componentes de cisalhamento, tá? Então, esse método, né, nos ajuda a saber quanto que é essa magnitude, né? Qual que é o valor e quais são os tipos, né, de tensões principais existentes. Então, por mais que é um ensaio uniaxial de tração, de carga puramente normal, ele vai ter, né, também em sua distribuição de tensões internas, tensões principais, tanto normais como de cisalhamento. E materiais ditos dúcteis, né, eles vão falhar sobretudo por cisalhamento, tá? Então, geralmente, um corpo de prova dúctil, ele falha por cisalhamento, não por tensão normal. Então, a tensão normal aplicada vai gerar uma componente de cisalhamento máxima, tá? Uma tensão de cisalhamento máxima, que vai atuar, né, a 45 graus em relação ao eixo, né, de aplicação da carga externa aqui. Então, esse é o plano de falha do material. Pessoal, alguma dúvida? Tá tranquilo? Um silêncio, você sabe, muito silêncio. Aí eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem, tá? Que é para vocês fazerem uma pesquisa, tá? Então, essa é uma atividade de revisão. Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa. Não é uma pesquisa simples, mas para que vocês aprofundem na leitura a respeito, né? Do ciclo de Moore. Eu quero que vocês leiam, né? Porque na aula que vem a gente vai aplicar. Então, eu quero que vocês leiam o ciclo de Moore. Quero que vocês entendam qual que é a aplicação, né? Além desse aspecto, a aplicação do ciclo de Moore. Na obtenção das tensões principais e planos principais. O que eu quero dizer com essas perguntas, né? Então, a gente já viu tudo isso. Eu já comentei a respeito, né, dessa importância, mas eu quero que vocês consolidem isso, né? Como que o ciclo de Moore vai nos ajudar nessa obtenção das tensões principais, né?
Eu não quero que vocês tragam as equações, eu quero que vocês entendam graficamente. Então, como que a gente consegue ler, né, essas tensões principais no ciclo de Moore e como que eu consigo determinar os planos principais. Então, a gente tem vários ciclos de Moore, né? Então, tenho aqui na frente um exercício que a gente vai fazer semana que vem, que a gente vai saber determinar os planos principais, que é obtido através de ângulos, e essas tensões principais. Mas como que graficamente eu consigo interpretar isso? Aqui nós temos um ciclo de Moore qualquer. E se o meu ciclo de Moore tivesse uma situação assim, onde ele está totalmente dentro dessa região, né? Então, ele está simetricamente posicionado aqui. Que tipo de carregamento nós temos, né? Então, nós temos tensões principais aqui normais e de cisalhamento. Mas o que isso representa, né? Como que eu leio isso? Então, para a aula que vem, a gente vai aprender a dinâmica de cálculo, mas eu quero que você já tenha uma noção de como ler isso aqui. Tá? Então, essa atividade não precisa entregar. Eu vou deixar isso como uma leitura para vocês hoje. Ok? Tranquilo, professor, beleza. Então, tá. Então, era isso que eu tinha para vocês hoje, pessoal. E na semana que vem a gente vai fazer bastante atividade. Eu quero que vocês leiam, façam, porque eu vejo que vocês deixam para fazer no último minuto. Por exemplo, se eu coloco um tempo para uma semana, vocês fazem na 4:30 da tarde do dia, né? Então é isso.